eu fiz concurso na 4ª Região, no Rio Grande do Sul, e comecei a trabalhar numa vara da Grande Porto Alegre, Novo Hamburgo. Trabalhei um tempo lá, depois me transferi para uma vara de Porto Alegre. Eu entrei em 1983 e fiquei em Porto Alegre até 1987, quando me transferi para Santa Catarina, para TRT da 12ª Região. Quando eu entrei na Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul e fui trabalhar na Grande Porto Alegre, eu não tinha contato com nada. Quando eu fui para a vara de Porto Alegre, eu comecei a conhecer o pessoal da Associação de Servidores, porque naquela época, na década de 80, nós não tínhamos direito à sindicalização. Os servidores públicos não tinham esse direito, né? Que só foi conquistado na Constituição de 88. Mas o pessoal que estava na direção da associação, lá no Rio Grande do Sul, já agia como sindicato, já reivindicava melhores condições de trabalho, já reivindicava melhores salários, né? Na época que eu entrei no Judiciário Federal, os salários eram muito baixos. Para vocês terem uma ideia, eu era servidora do município de Porto Alegre e ganhava mais do que eu entrei ganhando no Judiciário. Então o salário era muito baixo. Então a gente já lutava para ter uma remuneração mais digna. Aí depois, quando veio a Constituinte, né, começaram os movimentos pela Constituinte, a associação lá também se engajou nessa luta na Constituinte para pleitear o direito à sindicalização, porque a gente não tinha como negociar, a gente era só associação de servidores, né, que era mais festiva, mais de confraternização, né. E lá no Rio Grande do Sul eu já fui eleita secretária da associação, né. Depois, em 87, eu me transferi para Santa Catarina. Ainda não havia o direito à sindicalização, era 87. Com a Constituição de 88, nós adquirimos esse direito, por uma luta muito forte dos servidores federais, né? Muita luta, muita ida a Brasília, né? A gente criou pela primeira vez uma coordenação dos federais, né? Antes da Constituição, para influir na Constituinte. Aí, assim que o direito à sindicalização foi contemplado na Constituição, que a Constituição foi promulgada, a gente já começou um trabalho na associação aqui em Santa Catarina para transformá-la em sindicato, como os servidores de todos os ramos fizeram, né? E eu não estava na direção da associação, mas a luta, todos nós, a gente conseguiu transformar a associação em sindicato. Num primeiro momento, as associações transformaram-se em sindicato, um por cada ramo do judiciário. Então nós tínhamos um sindicato da Justiça do Trabalho, um sindicato da Justiça Eleitoral e um sindicato da Justiça Federal. Cada sindicato foi criado de forma diferente, né? A Justiça do Trabalho fez uma organização sindical que tinha sindicato por região e uma federação nacional. A Eleitoral e a Federal fizeram sindicatos regionais e uma federação também. A Justiça Federal não. Eles criaram um Sindicato Nacional da Justiça Federal. Então, cada organização era diferente da outra, era meio complicado, né? E o pessoal da Justiça do Trabalho, que é o meu ramo, né, estava muito organizado. Todos os regionais já tinham um sindicato e nós tínhamos uma federação nacional. E a direção da Federação Nacional não queria a unificação, né? Então, foi uma luta muito grande. A gente também teve alguns percalços na unificação, por causa dos patrimônios dos sindicatos, que como foi uma transformação da associação em sindicato, alguns sindicatos tinham sede, né? Sede campestre, né? E sede mesmo, escritório, né? do sindicato. E como a Eleitoral tinha e o Trabalho tinha sedes de escritório e a Justiça do Trabalho tinha a sede campestre, né? Então ficava aquela disputa, mas como que vai ficar o patrimônio? Porque quem contribuiu para comprar o patrimônio foi só aquele ramo, como é que os outros vão usufruir? E tinha questões políticas também, porque tinha algumas linhas políticas que atuavam no movimento sindical, né, que queriam ter a direção, né? Então foi bem complicado, mas depois de muita luta, levou alguns anos para a gente conseguir a unificação, mas conseguimos, né? Conseguimos, fizemos um movimento pela unificação e conseguimos a unificação. E aí fomos conseguindo também a nível nacional, né? A primeira vez que eu fui eleita secretária
secretária-geral do Sintrajusc, né? Depois, numa outra direção, aí eu entrei como coordenadora e fiquei 1 ano liberada para o Sintrajusc, né? Trabalhando mesmo na coordenação. E nessa época que eu fiquei liberada na coordenação, foi uma época muito difícil, porque foi a época da reforma da Previdência, né? Então eu passei maus bocados na direção do Sintrajusc, né? Fizemos muitas mobilizações, muita luta para tentar impedir que a reforma se concretizasse. Perdemos essa luta, né? Ganhamos várias no Sintrajusc, né? Ganhamos reajustes, planos de carreira, né? Planos de cargos e salários, né? Vários. Fizemos muitas greves, né? Mas a batalha da Previdência a gente perdeu, né? Então foi um período muito difícil, né? Eu me lembro quando nós fomos em caravana para Brasília no dia da votação da reforma, né? E nós tentamos entrar para assistir a votação, né? E apanhamos da Polícia Legislativa, né? Eu não dormi aquela noite porque a minha cabeça estava, nossa, uma dor de cabelo, uma enxaqueca horrível, né? Depois de ter apanhado de cacetete não é fácil, né? Foi bem difícil, muito difícil, mas a gente vive assim, de vitórias e derrotas, né? Os planos de cargos, né? A gente teve grandes ganhos, né? Como eu disse no início, quando eu entrei no Judiciário Federal, o salário era muito baixo, né? A primeira grande luta nossa, nós conseguimos a gratificação judiciária, né? Que era maior do que o salário base, né? Então, assim, o nosso salário deu um salto, né? Um salto muito grande, né? Nós tivemos muitos ganhos nos anos todos que eu trabalhei no Judiciário Federal, né? A luta sindical nos trouxe muitos ganhos. E uma única derrota. Que é a reforma da Previdência. Que é a reforma da Previdência. Não, nós tivemos derrotas também em 95, no governo Fernando Henrique. Ele fez uma reforma administrativa e nós perdemos muitos direitos, inclusive a liberação remunerada para o movimento sindical, né? Nós tínhamos, antes dessa mudança, 3 liberados para fazer a luta no movimento sindical. E isso era muito bom, porque como a gente é um sindicato estadual, a gente precisa viajar para o interior, ter contato com a base do interior, né? E atualmente, sem liberação remunerada, fica muito difícil, né? Eu sei que as companheiras da atual direção, porque são aposentadas, né, que tem mais facilidade, mas se não fossem aposentadas, não teria como fazer essa luta. Eu acho que os desafios do Sintrajusc são os mesmos de todo o movimento sindical, né? Num primeiro momento, eu citaria manter a sindicalização, né? Porque tem muito discurso contrário ao movimento sindical, né? E isso é muito divulgado pela imprensa, né? Então, existe mitos, né, a respeito do sindicalismo, né? E eu acho que isso é difícil de se contrapor a essa narrativa que vem de fora, né? E manter a sindicalização, porque não tem como fazer a luta sem dinheiro, né? Então precisa contribuição, né? Os sindicatos de servidores nunca usou o imposto sindical, né? Nós nunca usamos. Quando a gente fez a luta pela sindicalização, a gente já tomou essa decisão de que nós não íamos usar o imposto sindical, né? E nunca usamos. Então a gente sempre viveu da mensalidade dos sindicalizados, né? E se os sindicalizados ficam num número muito pequeno, eles não sustentam a estrutura do sindicato, né? E nós, como eu disse, somos um sindicato estadual, que, né, precisa abarcar o estado todo. O nosso patrão está lá em Brasília, a gente precisa ir lá, né? E o nosso patrão ele é dividido, né? Ele é dividido entre o Supremo Tribunal Federal, o Conselho de Justiça e o Congresso Nacional, né? Porque todos os nossos direitos, né, precisam vir do Judiciário, mas tem que passar pelo Congresso. Então a gente tem que estar lá em Brasília, né? Tem que estar lá. E a gente sabe que tudo isso é muito caro, né? Tem passagem, tem estadia lá, tem que comer, né? Tudo isso. E se o coletivo, né, não se mobiliza, não se sindicaliza para manter o sindicato, não tem como fazer a luta, né? E aí fica mais fácil deles tirarem os nossos direitos, que eles chamam de privilégios, né? Para minha pessoa,
eu acho que fortaleceu a ideia de que só coletivamente a gente avança, né? Individualmente, né, que é a narrativa que nos colocam, né, que a sociedade nos coloca, né, é que a gente tem que se esforçar e vencer sozinho, a tal meritocracia, né, isso não funciona, né? O que funciona é a luta coletiva, né? Todos juntos, né? E não só coletivamente dentro do judiciário, né? Mas coletivamente com os servidores públicos federais, né? Porque a gente é uma categoria única, né? E eles fazem o tempo todo um processo de nos separar, né? De nos afastar dos outros servidores, de nos dividir enquanto o judiciário, os federais, os eleitorais, os do trabalho, né? Existe sempre uma luta para tentar nos dividir. Então, o que eu acho que o que fica muito forte é valorizar o coletivo, né?